Por que o céu é azul? Você já se perguntou por que o céu é azul? Creio que a maioria de nós já parou para observar a vastidão do céu azul e se perguntou por que ele não é de um tom de cor diferente. Azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo, cinza, preto ou branco. Por que não há nuvens coloridas? O que torna o céu azul? A resposta para estas perguntas tão simples parece ter desafiado cientistas e filósofos ao longo da história. Aristóteles acreditava que o céu era azul porque a Terra era redonda. Pitágoras acreditava que o céu era azul porque a Terra era plana. No século XVI, ensinava-se na Europa que a cor azul era resultado do excesso de umidade no ar. No século XIX, acreditava-se que as moléculas de ar vibravam com o zumbido do planeta. No início do século XX, pensava-se que a atmosfera era azul porque as ondas sonoras se propagavam na mesma velocidade do som. Todas estas teorias, embora erradas, demonstram a dificuldade em entender o céu azul. Até hoje, a pergunta continua a ser feita por curiosos de todas as idades. Se você perguntar a qualquer pessoa por que o céu é azul, a resposta padrão será: é só a luz. A luz solar é branca, mas é composta de várias cores. Quando incide sobre a atmosfera terrestre, as moléculas de ar espalham as cores. As cores com comprimentos de onda mais curtos, como o azul e o violeta, são desviadas em ângulos maiores. Por isso, o céu visto à distância parece azul. Embora esta resposta seja correta, deixa muitas perguntas sem resposta. O azul do céu não é violeta. O sol nasce e se põe. A Terra gira no eixo, mas o céu permanece azul. As nuvens não têm cor. O céu noturno não é azul. E se o azul do céu é causado pela luz, por que não vemos o céu azul no espaço sideral? A cor do céu pode ser explicada de forma mais simples. O céu é azul por causa das moléculas de água na atmosfera. A luz solar atravessa a atmosfera e interage com as moléculas de água. A molécula de água absorve as cores do vermelho e do infravermelho, refletindo as cores do azul e do violeta. É por isso que o céu é azul e não violeta. As moléculas de água absorvem mais as cores do vermelho e do infravermelho do que as cores do azul e do violeta. Outra pergunta que surge é: por que as nuvens não têm cor? As nuvens são compostas de gotículas de água. Como o céu, as gotículas de água refletem as cores do azul e do violeta. No entanto, as nuvens não parecem azuis. Em certos momentos do dia, as nuvens parecem tingidas de tons de cor avermelhados e alaranjados, especialmente nas regiões próximas ao horizonte. Isto acontece no nascer e no pôr do sol, quando o sol está mais baixo no céu. A luz solar percorre uma distância maior na atmosfera para chegar aos nossos olhos. Desta forma, mais moléculas de água absorvem as cores do azul e do violeta, fazendo com que as nuvens pareçam vermelhas ou alaranjadas. No espaço sideral, não vemos o céu azul. Isto acontece porque no espaço não há atmosfera. Sem moléculas de água, a luz solar não é refletida, transmitindo-se livremente no vácuo do espaço. Por isso, as cores do céu noturno são as mesmas das estrelas. No espaço sideral, a cor do céu varia de acordo com a região do espectro eletromagnético que estamos a observar. De acordo com a NASA, em certos momentos, o céu noturno pode ser verde. A cor verde do céu noturno é resultado de uma tempestade de raios. Relâmpagos que ocorrem em grande quantidade causam a ionização da atmosfera. A ionização da atmosfera faz com que os elétrons livres explodam os átomos de nitrogênio, que emitem luz verde. O céu noturno também pode ser vermelho. No entanto, o vermelho do céu noturno não é resultado de fenômenos atmosféricos. A cor vermelha do céu noturno é resultado da luz de cor diferente emitida pelos astros do espaço sideral. Até aqui, chegamos à conclusão que a cor do céu é resultado da cor da luz solar refletida pelas moléculas de água na atmosfera terrestre. A cor do céu noturno é resultado da cor da luz emitida pelos astros espaciais. A cor do céu pode ser explicada de forma mais simples. O céu é azul por causa das moléculas de água na atmosfera. Viajar no tempo é uma daquelas ideias que parece ter saído direto de um roteiro de ficção científica. E na real foi mesmo.
Mas ao longo das décadas, o que antes era só enredo de filmes como De Volta para o Futuro ou O Exterminador do Futuro, começou a ganhar espaço também nas discussões científicas sérias. Afinal, será que é mesmo possível viajar no tempo? Dá para voltar para o passado e impedir aquela vergonha do colégio? Ou pular para o futuro para saber se a gente finalmente conseguiu um emprego decente e um carro voador? Bom, para começar, a física não descarta totalmente a ideia. Desde que Einstein apareceu com sua teoria da relatividade, a noção de tempo deixou de ser uma linha reta e absoluta. Na relatividade, o tempo pode se dilatar ou encolher dependendo da velocidade em que você se move ou da força gravitacional que te afeta. Isso significa que, tecnicamente, se você viajasse numa nave super veloz, quase a velocidade da luz, o tempo passaria diferente para você e para quem ficou na Terra? Isso já foi testado em menor escala com relógios atômicos em aviões e satélites. Ou seja, o futuro é um destino possível, mas ainda muito, muito longe de ser alcançado com um bilhete de ida. Agora, viajar para o passado. Aí o buraco é mais embaixo. Surgem os paradoxos, e um dos mais clássicos é o paradoxo do avô. Imagine que você volta no tempo e impede seus avós de se conhecerem. Isso significaria que você nunca nasceu, mas se você não nasceu, como voltou no tempo para impedir o encontro deles? É uma confusão lógica que parece um bug na Matrix. Para contornar isso, alguns cientistas e roteiristas criativos sugerem que talvez o universo se ramifique a cada escolha feita, criando linhas temporais alternativas, como se ao voltar no tempo você não mudasse o seu passado, mas criasse uma nova realidade paralela. Isso, inclusive, é o que a física quântica anda flertando com mais carinho ultimamente. Teorias como os buracos de minhoca também entram nessa conversa. São estruturas hipotéticas no espaço-tempo que poderiam ligar dois pontos distantes, tanto no espaço quanto no tempo. O problema? A física também diz que essas passagens seriam instáveis e precisariam de um tipo de matéria exótica, com energia negativa, para se manterem abertas. E até agora, essa tal matéria exótica é tão teórica quanto o salário caindo antes do dia 5. Hoje, os cientistas ainda estudam isso tudo com seriedade, principalmente nos campos da relatividade, mecânica quântica e cosmologia. Mas, na prática, ninguém ainda conseguiu construir uma máquina do tempo. Nem mesmo uma que funcione só em simulações. O máximo que a gente tem são teorias intrigantes, experimentos com partículas subatômicas e muita vontade de fugir das segundas-feiras. No fim das contas, viajar no tempo continua sendo aquele sonho nerd que mistura ciência com imaginação. Pode ser que um dia a gente descubra algo revolucionário, ou pode ser que o tempo seja mesmo implacável e unidirecional. Por enquanto, o melhor que dá para fazer é continuar estudando, sonhando e, claro, assistindo a bons filmes sobre o tema. Porque se não dá para mudar o passado, pelo menos dá para reviver os clássicos. Pesquisadores da Itália e da Escócia afirmam ter identificado uma vasta rede de estruturas subterrâneas sob o Planalto de Gizé, local onde estão situadas as 3 maiores pirâmides do Egito. De acordo com o estudo, essas formações estariam localizadas a quase 2.000 metros de profundidade, estendendo-se por toda a base das pirâmides. A descoberta teria sido feita por meio de uma tecnologia de radar de alta frequência, similar às utilizadas em mapeamentos submarinos. As imagens obtidas revelariam 8 pilares enterrados sob a pirâmide de Khafre, além de poços cilíndricos com profundidade de 640 metros, conectados a câmaras cúbicas de aproximadamente 80 metros. Segundo os autores, o complexo subterrâneo seria cerca de 10 vezes maior do que as próprias pirâmides, formado por múltiplos níveis e túneis interligados por passagens em espiral. Os responsáveis pelo estudo sugerem que a estrutura poderia estar relacionada às lendárias salas de Amenti, mencionadas na tradição egípcia como um reino místico situado abaixo da terra. A pesquisa foi inicialmente divulgada em 2022 em um artigo da revista científica MDPI Remote Sensing, mas voltou a ganhar notoriedade após uma apresentação recente na Itália. Durante uma coletiva de imprensa, a porta-voz do projeto, Nicole Sicolo, declarou que a pesquisa redefine os limites da exploração arqueológica e da análise por radar.
Ela também mencionou indícios de possíveis pontos de acesso subterrâneo sob as 3 pirâmides, sugerindo uma conexão física entre elas. Apesar da grande repercussão nas redes sociais, a comunidade científica recebeu a teoria com ceticismo. Um dos críticos mais contundentes é o renomado egiptólogo Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito. Em entrevista ao jornal The National, Hawass negou que técnicas de radar tenham sido aplicadas dentro da pirâmide e classificou as alegações como completamente erradas e sem qualquer base científica. Outro especialista a se manifestar foi Lawrence Conyers, da Universidade do Arizona, conhecido pelo uso de radar em arqueologia. Ele afirmou ao Daily Mail que os equipamentos atuais não têm capacidade para gerar imagens confiáveis em profundidades tão extremas. No entanto, Conyers admitiu que a presença de pequenas câmaras subterrâneas sob a área não pode ser totalmente descartada, considerando a relevância simbólica do local para as civilizações antigas. Para ele, apenas escavações controladas poderiam confirmar ou refutar a existência dessas estruturas. Vale destacar que o estudo divulgado não passou por revisão por pares, processo essencial em que especialistas independentes avaliam os dados e métodos antes da publicação oficial. Além disso, a interpretação proposta pelos autores vai além das explicações convencionais. Eles sugerem que as pirâmides foram projetadas como câmaras de ressonância gigantes, destinadas a conter água e gerar vibrações de baixa frequência. Uma hipótese que carece de respaldo em estudos arqueológicos tradicionais. A ausência de escavações físicas, a falta de validação científica e a divulgação dos dados fora de periódicos especializados alimentaram o ceticismo da comunidade científica. Ainda assim, o estudo reacendeu o interesse internacional e voltou a colocar em pauta antigas teorias sobre estruturas ocultas sob o Planalto de Gizé. Por enquanto, contudo, a ideia de uma cidade subterrânea sob as pirâmides permanece no campo da especulação. Imagine um mergulho tranquilo nas águas cristalinas do extremo sul do Japão, o som abafado da respiração pelo cilindro de oxigênio, os raios de sol atravessando o azul profundo, peixes coloridos deslizando entre rochas e corais. Agora, visualize um instante em que um mergulhador, explorando os arredores das ilhas Ryukyu, se depara com algo inesperado, algo colossal. Uma estrutura que parece não pertencer à natureza como a conhecemos. Foi exatamente isso que aconteceu em 1986, quando mergulhadores japoneses descobriram por acaso o que viria a ser conhecido como o Monumento de Yonaguni, uma gigantesca formação submersa localizada a cerca de 25 metros de profundidade nas águas que banham a ilha de mesmo nome na ponta mais ocidental do Japão. A princípio, pensou se tratar apenas de uma formação rochosa em comum, mas bastou um olhar mais atento para que surgissem as primeiras dúvidas e, com elas, um dos maiores mistérios arqueológicos do nosso tempo. Com suas plataformas planas, ângulos retos perfeitos, escadarias esculpidas em espiral e formas geométricas simétricas, o monumento de Yonaguni mais parece uma ruína de uma cidade perdida, talhada com precisão milimétrica. Algumas seções lembram pirâmides escalonadas. Outras estradas, altares ou mesmo arenas. E a pergunta que não quer calar: isso foi obra da natureza? Ou de mãos humanas? O geólogo japonês Masaaki Kimura, professor da Universidade de Ryukyu, é uma das vozes mais firmes no debate. Após mais de uma década de mergulhos, medições e estudos, Kimura sustenta que a estrutura é, sim, artificial. Uma construção feita por uma civilização desconhecida que teria habitado a região há mais de 10 mil anos, possivelmente antes do fim da última era glacial. Isso colocaria Yonaguni como o mais antigo sítio arqueológico já descoberto no planeta, anterior até mesmo às pirâmides do Egito, a Stonehenge ou a antiga cidade de Çatalhöyük, na Turquia. Segundo Kimura, além das formas arquitetônicas, há também marcas que lembram entalhes, esculturas e símbolos esculpidos nas paredes das rochas, indícios de que o local talvez tenha servido como um centro cerimonial, religioso ou político. Ele chegou até a mapear o que acredita serem pilares, estradas e até possíveis muros de contenção, como se Yonaguni fosse parte de uma cidade submersa inteira.
tragada pelas águas após algum evento catastrófico como um terremoto ou a elevação do nível dos mares ao fim da Era do Gelo. No entanto, nem todos concordam com essa hipótese. Robert Schoch, geocientista da Universidade de Boston, propõe uma explicação muito mais convencional e, para alguns, menos romântica. Segundo Schoch, todas as características da formação podem ser explicadas por processos naturais, como a erosão dos arenitos sob influência de terremotos, correntes marítimas e o desgaste milenar das águas. Ele cita exemplos de formações semelhantes, como a famosa Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte, ou as formações rochosas de Bimini, nas Bahamas, estruturas naturais que, à primeira vista, também podem parecer artificiais. Apesar disso, a teoria de Kimura continua atraindo defensores e curiosos. Para muitos, a precisão das formas e a complexidade do conjunto desafiam as leis naturais da geologia. Como explicar escadarias perfeitamente esculpidas, ângulos de 90 graus e plataformas que lembram terraços artificiais? E se uma civilização anterior à história registrada tivesse de fato existido ali e dominado técnicas de engenharia e arquitetura muito antes do que qualquer livro de história sugere? Em 2024, o assunto voltou com força aos holofotes após ser tema de um podcast de grande audiência internacional, reacendendo a velha polarização entre os que veem o monumento como prova de um design inteligente. Talvez até com teorias mais ousadas envolvendo civilizações perdidas como Atlântida, e os que seguem defendendo explicações geológicas tradicionais, mas a verdade é que até hoje nenhuma escavação oficial foi realizada no local. As autoridades japonesas tratam Yonaguni com cautela e a própria localização submersa dificulta estudos mais aprofundados. Isso, no entanto, não impediu que o local se tornasse um verdadeiro imã para mergulhadores, exploradores e caçadores de mistérios. As imagens subaquáticas do monumento são de tirar o fôlego. Um mundo silencioso, grandioso e solene, onde as pedras contam uma história que ainda não conseguimos decifrar. E justamente por isso, o monumento de Yonaguni continua sendo uma ferida aberta no tecido da arqueologia moderna. Um enigma que nos convida a repensar o passado da humanidade, questionar nossas certezas e aceitar que, talvez, nem tudo esteja nos livros. Há quem diga que o silêncio das profundezas esconde respostas que ainda não estamos prontos para ouvir. Seja criação da natureza ou obra de uma civilização esquecida, uma coisa é certa: Yonaguni é um lembrete poderoso de que o passado ainda guarda segredos e que nem todo conhecimento está na superfície. E aí? O que você acha? Estaríamos diante de um monumento ancestral que reescreve a história da humanidade ou de mais um capricho extraordinário da natureza? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo mergulho rumo aos mistérios da história. E aí, tudo bem? Você já viu alguém soltando aquela nuvem digna de dragão e pensou: "Ah, deve ser de boa, é só vapor?" Pois é, meu amigo, esse só vapor carrega mais mistérios do que parece. Usar VAP pode até parecer um passatempo moderno e estiloso, com cheirinho de tutti-frutti ou algodão doce. Mas seu corpo conta uma história diferente por trás dessa fumaça colorida. Assim que você dá a primeira tragada, seu organismo já começa a trabalhar. A nicotina, sim, ela tá lá escondidinha, dá aquele tapa no cérebro e te entrega uma falsa sensação de relaxamento. Enquanto você acha que tá suave, sua frequência cardíaca acelera, os vasos sanguíneos se contraem e o coração pensa: "Opa, o que tá rolando aqui?" Agora imagina isso repetido várias vezes ao dia. O pulmão, coitado, começa a ficar confuso. Afinal, ele nasceu para respirar ar puro, não para filtrar uma sopa química feita de propilenoglicol, glicerina vegetal, aromatizantes e umas outras coisinhas que nem o Google reconhece direito. A brisa do VAP vai irritando os alvéolos pulmonares, pequenas bolsinhas de ar que são essenciais para a oxigenação do corpo. Com o tempo, isso pode levar a inflamações, dificuldade para respirar e até um risco maior de desenvolver doenças respiratórias. Tem gente que já desenvolveu o chamado EVALI, um tipo de lesão pulmonar associada ao uso de vapes. Não é tão glamuroso quanto a vibe do vapor de morango, né?
E o cérebro? Ah, o cérebro também entra no rolê. A nicotina dá aquela enganada, liberando dopamina e te dando aquela sensação momentânea de prazer e bem-estar, só que isso vicia. Tipo, muito. Aquele vape inofensivo que você só usava numa festinha vira parceiro inseparável do dia a dia? O corpo começa a pedir mais, o cérebro exige mais, e quando você tenta parar, vem a irritação, a ansiedade, a falta de concentração. É o pacote completo do vício. Tem mais! A longo prazo, a exposição constante às substâncias do vape pode afetar seu sistema imunológico, aumentar o risco de doenças cardiovasculares e até mexer com a sua saúde bucal. Isso mesmo! Gengivas inflamadas, dentes mais sensíveis e até mau hálito entram na brincadeira. O curioso é que muita gente que começa a usar vape, pensando que vai largar o cigarro tradicional, acaba usando os dois. Ou seja, troca um problema por dois, tipo um combo promocional da má ideia. E nem vamos entrar no detalhe de que ainda não se conhece todos os efeitos a longo prazo, já que a tecnologia é nova. Mas o que já se sabe, já dá para pensar duas vezes. No fim das contas, o vape pode até parecer inofensivo, com aquele design futurista e os sabores que lembram sobremesa, mas seu corpo sabe que não é bem assim. Cada tragada é um pequeno caos químico dentro de você, mesmo que ele venha com cheiro de chiclete. A real é que o barato pode até ser moderno, mas os danos são bem antigos: inflamação, vício, prejuízos à saúde. Então, da próxima vez que alguém te oferecer aquele vaporzinho mágico, pensa bem. Será que vale a pena virar uma chaminé estilosa em troca de tudo isso? Seu corpo talvez não ache tão divertido quanto você. Imagina um mundo onde a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova e longa jornada. Um mundo onde cada detalhe do corpo precisa ser cuidadosamente preservado, como se o tempo não tivesse o direito de tocá-lo. Bem-vindo ao Antigo Egito, onde o mistério da mumificação se transformou em um dos rituais mais fascinantes e icônicos da história da humanidade. Por trás das bandagens e dos sarcófagos dourados existe uma crença poderosa, uma fé profunda na vida após a morte que moldou não só os costumes funerários, mas toda uma civilização. Para os egípcios antigos, a morte era apenas uma transição, um portal para um segundo capítulo que exigia preparação, cuidado e, acima de tudo, um corpo inteiro e reconhecível. Eles acreditavam que o corpo era o lar da alma e que, mesmo depois da morte, ele continuava sendo essencial. Era ali que o Ka, uma das partes espirituais da pessoa, voltaria para habitar. Se o corpo se decompusesse, a alma ficaria perdida, sem um lugar para repousar. E ninguém queria ficar vagando pela eternidade, certo? Foi assim que nasceu a mumificação, um ritual quase sagrado, uma ciência empírica guiada pela fé, que buscava deter os efeitos do tempo e garantir que cada indivíduo, ao morrer, estivesse pronto para enfrentar o julgamento de Osíris e alcançar a tão sonhada vida eterna nos campos de juncos. Mas essa não era uma exclusividade de todos? Ah, não! Mumificar-se era caro, trabalhoso e reservado, inicialmente aos mais ricos, aos nobres, aos faraós. A mumificação era também uma declaração de status, um bilhete dourado para o além que dizia: "Eu sou importante, lembrem-se de mim". O processo era tão complexo quanto misterioso. Primeiro, vinha a purificação do corpo. Depois, a remoção dos órgãos internos, que eram cuidadosamente guardados em vasos especiais chamados vasos canópicos, cada um sob a proteção de um deus. O cérebro? Esse era descartado com uma espécie de gancho introduzido pelo nariz, numa prática que parece meio assustadora, mas fazia todo o sentido para eles. O coração, por outro lado, era considerado o centro da inteligência e das emoções, então geralmente era deixado no corpo. Afinal, ele seria pesado na balança da justiça diante dos deuses. Após a limpeza, o corpo era desidratado com natrão, um sal natural abundante na região, e então cuidadosamente envolto em faixas de linho, embebidas em resinas e óleos. Tudo isso podia levar semanas. E não era só envolver e pronto. Cada faixa, cada dobra era feita com cuidado e intenção. Às vezes, até amuletos mágicos eram escondidos entre as camadas, como se fossem talismãs de proteção espiritual.
Mas o mais impressionante é como esse processo se tornou um verdadeiro espetáculo religioso. Existiam sacerdotes especializados, orações ritualísticas, cerimônias simbólicas como a abertura da boca, que permitia ao morto comer, respirar e falar no além. Tudo isso feito com uma solenidade que demonstrava o quanto aquela cultura respeitava, ou até temia, a vida após a morte. E com o passar do tempo, a mumificação foi se democratizando. Camadas menos ricas da sociedade começaram a ter acesso a versões simplificadas do processo. Afinal, todo egípcio sonhava com a eternidade, mas claro, quanto mais elaborado o ritual, mais prestígio para o falecido e mais chances de ser bem visto pelos deuses. No fim das contas, a mumificação é mais do que um costume antigo. É um testemunho de uma mentalidade que não via a morte como uma tragédia, mas como uma passagem, um ritual que misturava ciência primitiva, arte, religião e poder, tudo embrulhado em linho e fé. E até hoje, milhares de anos depois, a gente ainda fica hipnotizado por essas múmias silenciosas de olhos fechados, como se dormissem esperando acordar em outro mundo. Talvez porque, no fundo, a ideia de vencer o tempo, de ser lembrado, preservado, eterno, seja um desejo mais universal do que a gente imagina. Imagina olhar para o céu à noite, ver aquele pontinho vermelho brilhando lá no alto e saber que, em um futuro não tão distante, seres humanos estarão pisando ali. Marte, o misterioso planeta vermelho, há décadas atiça a curiosidade de cientistas, sonhadores e criadores de ficção. Mas agora, o que antes parecia pura ficção científica está prestes a virar realidade. Uma jornada interplanetária está em andamento e a humanidade está prestes a dar seu passo mais ousado desde que colocou os pés na Lua. E tudo começa com um nome: Ártemis. O programa Artemis não é apenas uma nova corrida espacial, ele é o primeiro capítulo de um plano audacioso: estabelecer uma presença humana sustentável na Lua. Mas calma lá, a Lua é só o trampolim. A verdadeira meta está milhões de quilômetros adiante, em um planeta inóspito, frio e coberto de poeira avermelhada. Sim, estamos falando de Marte. A ideia é simples, mas monumental: usar a Lua como base de testes, como laboratório vivo e plataforma de lançamento, para que as missões a Marte não sejam apenas viagens de ida, mas o começo de algo maior. E não é só a NASA que está nesse jogo. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin e outras estão investindo pesado no desenvolvimento de foguetes reutilizáveis, habitats autossuficientes e sistemas de suporte à vida que possam funcionar em um planeta onde a temperatura média é de 60 graus e o oxigênio é quase inexistente. Elon Musk, por exemplo, sonha alto. Ele quer uma colônia inteira em Marte, com cidades, famílias e, quem sabe, até escolas. Parece loucura? Talvez. Mas já foi considerado loucura mandar o homem para a Lua e olha onde estamos hoje? O mais fascinante nessa jornada é o que ela representa. Não se trata só de tecnologia ou de explorar por explorar. Colonizar Marte é, de certa forma, um plano de contingência para a humanidade. É sobre garantir que, se um dia a Terra se tornar inabitável por mudanças climáticas, pandemias ou qualquer outro evento catastrófico, a espécie humana não será extinta. É uma aposta ousada na nossa capacidade de adaptação, invenção e sobrevivência. E tem mais: explorar Marte também é explorar nossas próprias origens. A cada sonda enviada, a cada amostra de solo coletada, aprendemos um pouco mais sobre o passado do sistema solar. Existe água sob a superfície marciana? Há indícios de que Marte já teve um clima semelhante ao da Terra, com rios, lagos e, quem sabe, vida microbiana. Descobrir se alguma forma de vida já existiu por lá é uma das maiores perguntas científicas do nosso tempo e pode mudar completamente a forma como nos enxergamos no universo. Agora, imagina ser um dos primeiros humanos a pisar em Marte. Respirar por um traje espacial, caminhar por um solo que nunca sentiu o toque de pés humanos, olhar para o céu e ver a Terra como um pequeno ponto azul. É uma experiência que redefine o conceito de aventura. É literalmente ir onde ninguém jamais esteve. Claro, a jornada até Marte será longa, cheia de riscos e obstáculos. A viagem pode levar entre 6 e 9 meses.
A radiação cósmica é um perigo constante. Os suprimentos terão que ser planejados com precisão cirúrgica. E ainda há o fator psicológico. Isolar seres humanos por tanto tempo, em um ambiente completamente hostil, é um desafio que vai muito além da engenharia. Mas se tem uma coisa que a história já nos mostrou, é que o ser humano nunca se contentou em ficar onde está. Do momento em que nossos ancestrais saíram da África e colonizaram o mundo até os dias de hoje, somos movidos pela curiosidade, pela vontade de explorar e de ultrapassar limites. Marte é o próximo limite e ele está acenando pra gente lá do alto dizendo: venham! E nós vamos, porque Marte não é apenas um planeta, é o próximo capítulo da nossa história.